Oferecimento: Julieste Logística. Há mais de uma década transportando. 27-3228-0586. Domingo da oitava da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia, 16 de abril de 2023. Que festa litúrgica linda de hoje! Celebramos com júbilo a misericórdia do Senhor, que sempre nos surpreende e nos dá a renovação do coração, muitas vezes exausto pelo pecado. Por isso, muito mais o nosso louvor e a nossa alegria pela misericórdia de Deus. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal. Aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu vida nova e o sangue que nos remiu. Amém. João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Da manhã de Páscoa, passamos para a noite desse mesmo dia. São João conta que Jesus apareceu entre os seus, entrando a portas fechadas. Eles estavam fechados no cenáculo por medo dos judeus. Os discípulos temem represálias, por isso vivem com medo. Jesus entra na casa com as portas fechadas, porque o corpo do ressuscitado tem qualidades sobre-humanas e pode superar obstáculos intransponíveis para o homem. O Senhor, mostrando-se aos discípulos, dirige-lhes a saudação messiânica: a paz esteja convosco. Nos lábios do ressuscitado, essa expressão tão comum entre os judeus adquire um significado particular. É o desejo de salvação realizado pelo Redentor.
E tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, para lhes apresentar as feridas dos pregos e da lança. João é o único que fala da lança que perfurou o lado de Cristo na cruz. Com a sua ressurreição, Jesus mostrou que é o verdadeiro Deus, Senhor da vida e da morte, é verdadeiramente o Senhor, Yahvé. Os discípulos exultaram precisamente porque reconheceram Yahvé em Jesus ressuscitado. Depois de lhes dar a paz pela segunda vez, o ressuscitado confia aos seus discípulos a missão de serem seus mensageiros. O envio dos discípulos por Jesus é comparado ao de Jesus pelo Pai. Trata-se, portanto, de uma consagração divina dos discípulos para serem os arautos do ressuscitado. Por isso, será selada com o dom do Espírito Santo. Este sopro de Jesus ressuscitado recorda a ação criadora de Deus, quando soprou nas narinas de Adão o sopro da vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Segundo o oráculo de Ezequiel, capítulo 37, o Espírito de Deus dará vida aos ossos secos, soprando sobre eles. Portanto, no dia da ressurreição de Cristo, o novo homem é criado e enviado ao mundo para proclamar a mensagem da salvação. Com o dom do Espírito que os consagra à missão, os discípulos recebem também o poder de perdoar os pecados. Perdoar os pecados significa purificar da culpa, através do sangue de Jesus. E este poder de perdoar os pecados está reservado a Deus e ao seu Filho, como está no capítulo 2 de Marcos. No dia da ressurreição, porém, Jesus confere esta mesma faculdade divina a toda a sua igreja. João, depois de descrever o primeiro encontro de Jesus com a sua comunidade na noite da Páscoa, tem o cuidado de esclarecer que Tomé estava ausente quando Jesus veio. Ele não foi à missa naquele dia. Este homem, muito concreto, quer ver com os olhos e tocar com as próprias mãos. Ele não acreditará até que veja a marca dos pregos nas mãos de Jesus e coloque o dedo no lugar dos pregos e a mão na ferida em seu lado. Esta frase do apóstolo é aberta pelo verbo ver e fechada pelo verbo crer. Ele declara abertamente: se eu não vejo ou toco, não acredito. Na segunda aparição aos discípulos no cenáculo, 8 dias depois, Jesus, após saudar os seus amigos com o dom da paz, dirige-se ao apóstolo incrédulo, exortando a tocar nas suas feridas para crer. Neste convite, o Senhor toma quase literalmente as palavras de Tomé, omitindo a frase ao ver, porque o apóstolo tem o Senhor diante de si. A exortação do Senhor a não ser incrédulo, mas a ser fiel, encontra resposta na profissão de fé de Tomé, que reconhece Jesus como o Senhor Deus. O adjetivo meu Senhor, diante do Senhor e Deus, denota um acento de amor e pertença. Na sua resposta às palavras de Tomé, Jesus dirige o seu olhar aos futuros discípulos, que não se encontrarão nas condições dos apóstolos, porque não terão a possibilidade de ver o ressuscitado. Os futuros discípulos que creem sem ter visto são proclamados bem-aventurados. A sentença de Jesus a Tomé contém uma repreensão velada, porque a fé pura deveria desconsiderar o ver e o tocar. No entanto, na passagem conclusiva do seu evangelho, João declara que os sinais realizados por Cristo não são inúteis, mas devem favorecer a fé. O evangelista declara que a coleção dos sinais reveladores de Jesus, contida em seu livro, é incompleta e parcial. O propósito de coletar os sinais operados por Jesus, que é o propósito do Evangelho, é despertar e fortalecer a fé no Messias, o Filho de Deus. O efeito salvífico desta adesão a Cristo, Filho de Deus, é a posse da vida divina através da sua pessoa. As últimas palavras de Jesus, bem-aventurados os que não viram, mas creram, constituem o clímax
das aparições de Cristo ressuscitado aos discípulos. A mensagem desta bem-aventurança é importante para todos os cristãos de todos os tempos. Alguns deles buscam, com uma bulimia insaciável, aparições, prodígios, mensagens celestiais. A Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II sobre a revelação divina recorda como autoridade que nenhuma outra revelação pública deve ser esperada antes da vinda final do Senhor. Isso está na Dei Verbum, número 4. Deus manifestou-se de modo autêntico na Sagrada Escritura, que representa a regra suprema da fé da Igreja, alimento substancial da vida do povo de Deus, de ontem, de hoje e também de amanhã. Hoje a Igreja celebra Santa Maria Bernadette, íntima da Virgem Maria e imitadora das suas virtudes. Ela nasceu no dia 7 de janeiro de 1844 em Lourdes, sudeste da França, aos pés dos montes Pirineus. Bernadette viveu em grande pobreza, mas sempre com o coração dirigido a Maria. Escolhida pela própria Virgem Maria, a Senhora, como ela sempre definia a Virgem Maria, apareceu-lhe diversas vezes. Na aparição de 25 de março de 1858, revelou-lhe ser a Imaculada Conceição. Desde o dia 11 de fevereiro até 16 de julho daquele ano, Bernadette recebeu 18 aparições de Maria na gruta de Massabielle. Desde o início das aparições, Bernadette tornou-se porta-voz de um acontecimento que ecoou pelo mundo inteiro, apesar de passar por inúmeros interrogatórios oficiais, sendo acusada de impostora. Porém, nunca desanimou, enquanto ao longo dos anos aumentava o fluxo incontável de pessoas na Gruta das Curas. Essa gruta foi fruto de um pedido da Virgem Maria para lhe testar a fé. Na aparição, Maria pedia a Bernadette que cavasse um buraco no chão em um certo lugar, próximo a uma gruta, e dali verteria uma fonte de águas milagrosas. Porém, ao iniciar as escavações, sem máquina ou materiais, mas simplesmente com suas forças de menina, Bernadette viu jorrar uma água suja inicialmente e dela fez a penitência de beber pela fé. Entretanto, depois disso, surgiu uma imensa fonte que até hoje é a manifestação das graças e milagres divinos por intermédio da Santa Mãe de Deus. Santa Maria Bernadette, protetora dos doentes, camponeses e pastores, decidida ao escondimento, concluído o ciclo das visões na gruta de Massabielle, iniciadas no dia 11 de fevereiro de 1858, ela permaneceu o resto da vida na sombra. Foi acolhida no Instituto das Irmãs da Caridade, onde passou 6 anos, sempre na casa de Lourdes, para ser depois admitida ao noviciado. Enquanto, junto da milagrosa fonte, ocorriam os primeiros prodígios e de toda parte acorria uma multidão de devotos, ela só pedia para permanecer escondida e esquecida de todos. Na profissão religiosa, tinha assumido o nome de Irmã Bernarda e durante 15 anos de vida conventual suportou em silêncio sofrimentos físicos e morais, como a indiferença das próprias irmãs, de acordo com o desígnio provincial que priva as almas escolhidas da compreensão e frequentemente também do respeito das almas medíocres. Viu toda a sua experiência mística ser aprovada e diversos milagres acontecerem, até mesmo a construção do santuário. Tudo isso sem buscar nenhuma recompensa, nem mesmo agradecimentos. A Virgem Maria concedeu a Bernadette a vocação de servir aos enfermos, cuidando-a a ser irmã da caridade. Com efeito, no dia 7 de julho de 1866, entrou para fazer parte da comunidade da Casa Geral da Congregação das Irmãs da Caridade. Lá ela trabalhou como enfermeira e sacristã,
mas seu coração sempre acompanhava a Virgem e os enfermos. Tinha dotada a capacidade de compaixão. Maria é tão bela que quando a vejo gostaria de morrer para vê-la novamente. Era a resposta da vidente de Lourdes, Bernadette, a todos aqueles que pediam a sua ajuda e a confortavam durante a longa enfermidade que por 9 anos lhe causou sofrimentos terríveis. A Virgem a tinha preparado para esta prova. Não te prometo fazer-te feliz neste mundo, mas no outro. O privilégio de ter sido escolhida pela Virgem aos 14 anos para confirmar a verdade dogmática da Imaculada Conceição, proclamada por Pio IX em 1854, valeu-lhe bem pouca glória humana. Ela foi obrigada a ficar acamada por causa da asma, da tuberculose e de um tumor ósseo no joelho. Teve de lutar com essas enfermidades durante 9 anos de sua vida. Faleceu com a idade de 35 anos, no dia 16 de abril de 1879. Em sua mensagem para o Dia Mundial do Enfermo, em 2017, o Papa Francisco recordou que a humilde jovem de Lourdes afirmava que a Virgem, por ela definida bela senhora, a olhava como se olha para uma pessoa. Estas simples palavras descrevem a plenitude de uma relação. Assim, a pobre, analfabeta e doente Bernadette sentia-se acolhida por Maria como pessoa. A bela senhora dirigia-se a ela com grande respeito, mas sem comiseração. Depois dos acontecimentos na gruta, graças à oração, acrescentou o Papa, Bernadette transformou a sua fragilidade em ajuda aos outros. Graças ao amor, foi capaz de enriquecer o próximo e, sobretudo, de oferecer a sua vida pela salvação da humanidade. O fato de a bela senhora ter lhe pedido para rezar pelos pecadores nos recorda que os enfermos e os sofredores não têm somente o desejo de sarar, mas também de viver cristamente a sua vida, chegando até a doá-la como autênticos discípulos missionários de Cristo. Em 1925, foi beatificada pelo Papa Pio XI, que a proclamou santa no dia 8 de dezembro de 1933. Assim, se tornou grande símbolo e testemunho da divulgação e proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Sua vida está intimamente ligada a Maria e também aos enfermos. Ó Deus, concedei-nos pelas preces de Santa Bernadette, a quem destes perseverar na imitação de Cristo pobre e humilde, seguir a nossa vocação com fidelidade e chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho. Amém. Por intercessão de Santa Bernadette, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo, fique na paz.